Gente, Enio Viterbo aqui, bem-vindos ao meu canal. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, tá? Porque esse vídeo vai ser muito importante. Esse é o vídeo, acho que, mais importante do canal, que é sobre a denúncia da PGR contra Bolsonaro e um grupo de militares ligados ao ex-presidente Bolsonaro, tá? Gente, a denúncia tem 272 páginas, tá? Ela é muito extensa. Claro que ela não tem comparação com as mais de 800 páginas do relatório da Polícia Federal, tá? Mas ela é uma denúncia extensa, enfim. Então, vamos lá, gente. O que eu vou falar com vocês aqui hoje? Eu, a denúncia ela tem vários momentos, né? Porque ela apresenta uma cronologia. Ela diz que existiu uma organização criminosa da qual o Bolsonaro fazia parte junto com outros militares e que essa organização criminosa começou em 2021. Tá? E aí ela cita que o objetivo dessa organização criminosa era perpetuar o Bolsonaro no poder, e ela vai dando vários exemplos, fazendo uma cronologia de atos, e enfim, apresentando outros personagens, que às vezes até foge um pouco da narrativa, vamos dizer assim, da denúncia para apresentar um outro personagem, o PRF, ó, né, em algum momento ela fala do Silvinei, né, que liderou a PRF durante algum momento. Então, ela vai fazendo essa cronologia de 2021 até o 8 de janeiro de 2023. Tá? E ela fala que fazia parte dessa organização criminosa militares como o Braga Neto, como o Cid, né, como um general, se não me engano, é Mário Fernandes, enfim, era o comandante da Marinha, o comandante da, das operações terrestres, né, do Exército, enfim, vários militares, né, forças especiais do Exército. Só que o que eu queria falar com vocês hoje, o foco de hoje, aqui desse vídeo, vai ser o 8 de janeiro. Tá? O que a PGR fala nessa denúncia sobre o 8 de janeiro e por que isso é muito importante. E eu vou lembrar de novo para vocês clicarem ali no canal de inscrição, tá? Canal de inscrição não, se inscreverem no canal, tá? Canal de inscrição, eu nem sei o que é, mas se inscrevam no canal. Vamos lá. A PGR faz essa cronologia toda de 2021 e desembocando em 8 de janeiro de 2023. E eu comecei a notar que, à medida que a denúncia vai tentando explicar a participação dos envolvidos no 8 de janeiro, o que aconteceu no 8 de janeiro, ela vai se fragilizando. Tá? Eu não vou passar pano aqui, gente, e dizer que não foi cometido crime nenhum por ninguém. Tá? Eu não vou falar isso. O que eu vou falar é sobre o que a denúncia, dentro da denúncia, fala sobre o 8 de janeiro. Tá? E vou comparar isso com o que a gente já tem de informação jurídica sobre o que aconteceu naquele dia. E gente, isso é importante, porque a gente tem que focar, quando a gente analisa a denúncia, etc., para ver se ela tem coerência interna. Entendeu? A gente não adianta a gente... Porque isso aqui é um processo judicial, gente. Não adianta a gente falar sobre o que aconteceu de uma perspectiva histórica, sociológica, etc. e tal, se o que a gente está analisando aqui é um processo judicial, porque isso não entra, entendeu? No processo judicial. Se você quer analisar o 8 de janeiro sobre a perspectiva de psicologia das massas, etc. e tal, isso não vai entrar no processo. O que eu pretendo falar com vocês hoje aqui é o que tem de prova e o que tem de contradição na denúncia da PGR sobre o 8 de janeiro. Então, vamos lá. Eu estou aqui, gente, na página 238, tá? Porque a denúncia, ela estabelece que existia uma ligação entre alguns militares e pessoas que estavam na manifestação, que já aconteciam, tá? Essas manifestações em frente aos quartéis, os acampamentos em frente aos quartéis, eles já aconteciam antes do 8 de janeiro, tá? O problema é que a PGR, primeiro, ela não consegue provar que quem iniciou os acampamentos foi essa organização criminosa. Ela não prova isso. Ela não consegue provar que essa organização criminosa, em determinado momento, falou assim: precisamos
chamar as pessoas pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Instagram, pelo Twitter. Faz a arte tal, chama todo mundo, não sei o quê. Coloca as pessoas ali. Ela não prova isso. Ela não cita isso. Então a gente já tem aí um problema. Porque depois a denúncia vai falar que essas manifestações eram instrumentalizadas e fruto do planejamento dessa organização criminosa. Mas ela não provou inicialmente que foi essa organização criminosa que promoveu essas manifestações, esses acampamentos. Entende? Ela diz, o Bolsonaro queria manter essas manifestações, queria manter os acampamentos para fazer o golpe de Estado. Os militares quiseram manter os acampamentos para manter esse clima de insurreição, para tentar fazer com que os superiores do Exército, como o general Freire Gomes, aderissem ao golpe de Estado. Então eles queriam manter esses acampamentos lá. Tudo bem. Só que não conseguiu provar que eles começaram esses acampamentos. Tá? E aí a gente vai para um segundo ponto. A denúncia não prova que os militares que tinham contato com pessoas lá dos acampamentos detinham o controle dessas manifestações. Tá? Mas isso não foi por falta de tentativa da PGR, porque em determinado momento ela fala, não, o CID, ou o militar XYZ, fala, não, gente, vocês têm que ir para lá, vocês têm que fazer não sei o quê. Gente, eu vou providenciar eletricidade, vou providenciar alguma coisa e tal. Ok, isso a PGR cita. Mas isso, gente, é ínfimo, porque, primeiro, essas manifestações não ocorreram só em Brasília. Tá? As pessoas iam para a porta dos quartéis em vários locais do país. Não era só em Brasília. Então a PGR não conseguiu comprovar que nos outros locais onde houve essas manifestações em frente aos quartéis, que essa organização criminosa teve qualquer tipo de ligação com os manifestantes, tá? Desses outros locais do Brasil. E aí, quando a gente foca só em Brasília, essa suposta liderança dos militares é bem fragilizada na denúncia da PGR. Porque ela não cita como as pessoas que os militares estavam conversando, ela não cita como essas pessoas tinham algum tipo de liderança dentro do próprio movimento das manifestações. Entenderam? Então, por exemplo, ela diz o seguinte, o CID, supondo, tá? O CID conversava com o João, que estava lá na manifestação, falando, João, olha, a gente vai mandar eletricidade aí, hein? João, a gente vai mandar um carro de som. João, a gente vai impedir com que a polícia entre aí. Esse tipo de coisa, supondo. Isso é que eu estou supondo, tá? Só que ela não diz como esse João tinha liderança aqui no entorno dele na manifestação. Vocês entenderam? Poderia ser o caso de João ser o grande líder dessa manifestação, mas poderia ser o caso de não ser. E a denúncia não fala isso, não explica isso. Então, existe sim uma falta de vínculo entre o que acontecia nas manifestações e essa organização criminosa. Até porque essas manifestações são centenas de pessoas. Centenas. A denúncia, em momento algum, gente, consegue comprovar que essas pessoas tinham essa conexão com o João, que tinha conexão com os militares. E a gente vai para um terceiro problema. As condenações do 8 de janeiro, todas as condenações do 8 de janeiro, tá, do STF, dos processos do STF, foram feitas com base em uma conexão de pessoas com foro privilegiado e os manifestantes. As denúncias dos envolvidos no 8 de janeiro diziam assim: é justificado o processo do padeiro aqui, do morador de rua, ficar no STF, porque essa pessoa fazia parte de uma organização criminosa junto com pessoas de foro privilegiado no STF, parlamentares, enfim, deputados, senadores, e esses deputados e senadores
faziam parte dessa organização criminosa golpista. Isso não está na denúncia. Isso é muito importante. Isso deveria, gente, servir de base para rever as condenações do 8 de janeiro. Porque, primeiro, as condenações do 8 de janeiro têm esse problema de conexão. E isso foi alegado por vários advogados, pela Defensoria Pública da União, dizendo: essas pessoas não têm por que ser julgadas no STF, não existe prova da conexão. E sempre foi dito pelo ministro Alexandre de Moraes, pela PGR, etc., dizendo o seguinte: não, isso vai ser comprovado depois. As pessoas envolvidas no planejamento do 8 de janeiro, que tinham foro privilegiado, elas vão ser denunciadas depois. Veio o relatório da Polícia Federal, não comprovou. Veio a denúncia agora e também não ficou comprovado. Então, cadê a conexão dessas pessoas do 8 de janeiro com pessoas de foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal? Não existe. Não existe. Não tem senador aqui, não tem deputado federal aqui entrando em contato com os manifestantes. Tá bem? E agora vamos aqui para o ponto fático. Tá? Porque isso que eu estou narrando até agora é do final de 2022, tá? Se eu não me engano, é novembro, dezembro de 2022, até o comecinho de 2023, um pouquinho antes do 8 de janeiro. E eu vou começar essa minha explanação com esse comecinho do 8 de janeiro, tá? Porque é quando a PGR tenta fazer essa ligação dessa organização criminosa com os manifestantes do 8 de janeiro. Vamos ver. Diz aqui a denúncia. Até mesmo nas mensagens trocadas diretamente por Jair Bolsonaro, evidenciou-se o planejamento de outras ações gravosas após o dia 15/12 de 2022. Por que ele está falando isso aqui? Isso é uma coisa que também enfraquece demais a própria narrativa interna da denúncia da PGR sobre o 8 de janeiro ser um golpe. Por quê? Porque no começo da denúncia, quando a PGR faz essa construção de que era uma organização criminosa que vinha desde 2021 praticando esses atos, a denúncia narra que essa suposta organização criminosa queria fazer um golpe de Estado antes da eleição. Tá? No primeiro momento, a denúncia diz que o objetivo era um golpe de Estado antes da eleição. Depois, a denúncia diz: passou a eleição, eles não fizeram nada. Então, a próxima data final é 15 de dezembro de 2022, que seria a data de uma outra tentativa de golpe de Estado. Acho que, se não me engano, era 15 ou 16 de dezembro. Tá? Era em dezembro. Passou a data de dezembro e nada foi feito. Nada foi feito. Então, gente, essa organização criminosa, em mais de um momento, pelo que diz a PGR, os integrantes dizem: isso tem que ser feito antes da eleição, depois da eleição não adianta mais nada, depois da eleição é impossível, não sei o que, tal. Então, como que a gente vai conectar uma tentativa de golpe feita em 8 de janeiro com o que vinha sendo planejado por essa organização criminosa desde 2021? Fica difícil, né? No momento que você tem esses integrantes dizendo: depois da eleição não tem mais como. Isso tem que ser feito até no máximo dezembro. Isso são supostamente militares, tá? Fazendo esse planejamento. E aí você tem no 8 de janeiro pessoas que, sem treinamento militar, né? Você tem lá o ambulante, você tem a velha, você tem, enfim, pessoas que não têm qualquer tipo de noção de estratégia militar, quebrando o patrimônio público, e aí a denúncia fala que isso era uma tentativa de golpe, que houve ali uma tentativa de golpe de Estado. E aí vejam aqui, gente, de novo, não se trata de passar pano porque aconteceu no 8 de janeiro, muito pelo contrário. No 8 de janeiro ocorreram vários crimes, inclusive contra policiais militares do Distrito Federal que foram combater o que estava lá no 8 de janeiro, que estava correndo lá no 8 de janeiro. Policiais legislativos sofreram lesão corporal,
Tá? Eu acho que teve até um policial militar ou uma policial militar que foi arremessada de uma altura de 2 ou 3 metros. Então não foi um passeio no parque. Tá? Não foi um passeio no parque. Houve quebra-quebra ali. Houve destruição do patrimônio público ali. E, sinceramente, todos os que são liberais, como eu me considero liberal, têm que defender que pessoa que quebra o patrimônio público não pode ficar impune. Eu não estou entrando no mérito de anistia, tá? Estou fazendo um debate prévio. Então, se houve destruição do patrimônio público, como, né, é notório que ocorreu, isso tem que ser punido pelas autoridades. Agora, a denúncia da PGR demonstra cabalmente que essas pessoas não deveriam estar sendo julgadas e condenadas no Supremo Tribunal Federal. Elas não têm conexão para serem julgadas no Supremo Tribunal Federal. Aqui, gente, a denúncia está aqui. Não tem um manifestante denunciado aqui nessa organização criminosa. Porque o que a PGR poderia fazer é o seguinte: essa organização criminosa que resultou no 8 de janeiro, que vinha desde 2021, ela tem o Braga Neto, ela tem o Bolsonaro, ela tem o fulano de tal, e ela tem essa liderança aqui, que foi que organizou o 8 de janeiro, que foi que organizou os acampamentos. Essa pessoa que não existe na denúncia, gente. Não existe. Então, fica uma coisa genérica, as pessoas sendo denunciadas lá do 8 de janeiro à torta direita, sem o principal organizador. Porque, e aí vejam, você pode dizer, não, essas pessoas estavam lá sendo instrumentalizadas pelos militares, os militares tinham interesse de que elas ficassem lá, ok. E cadê a ligação disso que aconteceu no final do ano de 2022 por um golpe de Estado no 8 de janeiro de 2023? Será que isso aconteceu? Vamos lá. Em 2 de janeiro de 2023, Bolsonaro recebeu mensagem de Maurício Pazini Brandão, major brigadeiro da Aeronáutica, que lhe informou: o plano foi complementado com as contribuições da sua equipe. Aguardamos na esperança de que será implementado. Bom dia. A minha tropa, continua com sangue nos olhos. Bom dia, feliz ano novo. Conversa hoje com o Amir. Desmobilizaremos a tropa ou permaneceremos em alerta. Isso aqui, supostamente, é de um militar falando de tropas militares, tá? Da aeronáutica, pelo visto. Explica-se, assim, a renovação de ânimo de Sérgio Cavalieri, mesmo após a posse do novo governo eleito. Em conversa virtual com Cid, em 4 de janeiro, evidenciou-se que o grupo ainda acreditava numa ruptura institucional e que o ajudante de ordens de Jair Bolsonaro tinha plena ciência de que novos elementos estavam por vir. Sérgio Cavalieri perguntou: ainda tem algo para acontecer? Ao que Mauro Cid respondeu com 2 mensagens, apagando-as em seguida. Diante das respostas recebidas, Sérgio Cavalieri indagou: coisa boa ou coisa horrível? E em seguida disse: bom. Mauro Cid ponderou na sequência: depende para quem. Para o Brasil é boa. O diálogo aconteceu 4 dias antes dos atos antidemocráticos ocorridos em Brasília no 8 de janeiro. Isso aqui, gente, não é nada. Isso aqui não é nada. O Cid não fala absolutamente nada aqui sobre o 8 de janeiro. O Cid não fala, pelo menos, gente, o que eu estou falando aqui é o que está na denúncia, tá? Está no texto aqui. O Cid não fala, daqui a 4 dias eu já planejei com fulano, Beltrano e Ciclano que estão lá nos acampamentos, vão entrar, vão quebrar tudo, vão esperar, sei lá, a GLO de não sei o quê, e aí o exército vai entrar. O Cid não fala nada disso. Pelo menos aqui na denúncia. Tá? Vamos lá. Do vínculo com os manifestantes e o dia 8 de janeiro de 2023. A fala de Mauro Cid no dia 4 de janeiro confirma que a organização criminosa tinha pleno controle sobre as manifestações antidemocráticas espalhadas pelo país. Não confirma, gente. Foi o que eu disse para vocês, não confirma. Não tem nada aqui. Isso aqui é achismo da PGR. O Cid fala, em determinado momento, com militares que estavam
tratando com manifestantes em Brasília. Só que eu já disse para vocês, isso aconteceu no país inteiro. E não tem o Cid falando com o militar assim, sei lá, em Porto Alegre. Gente, segura aí, hein? Não sei o que. O Cid falando com alguém, sei lá, em Manaus. Ó, como é que tá aí? Não sei o que. Tô falando com alguém no, sei lá, em Recife. E aí, como é que tá aí? Não tem isso, gente. Isso não está na denúncia. Vamos lá. Além dos direcionamentos formulados diretamente por Mauro Cid, na condição de porta-voz de Jair Bolsonaro, e aí faz um rodapé aqui, explicando aquela situação que eu falei para vocês. Recortes da troca de mensagens ocorridas entre Mauro Cid e Rafael Martins de Oliveira em 11 de novembro de 2022. Já apresentado no tópico anterior. Na ocasião, Rafael Martins perguntou: aí, o pessoal está querendo a orientação correta da manifestação. A pedida para ir para o Congresso Nacional e STF, as Forças Armadas vão garantir a permanência lá? Perguntas recebidas. Ao que Mauro Cid respondeu: Congresso Nacional e STF vão. Isso aqui foi em 11 de novembro de 2022. O quebra-quebra lá aconteceu em 8 de janeiro de 2023. Essas pessoas demoraram 2 meses para ir do quartel-general ao Congresso Nacional, ao STF. Isso demonstra que o Mauro Cid e o Rafael Martins tinham controle sobre o que acontecia em Brasília. Porque, veja, essa mensagem, de novo, gente, eu vou ter que repetir isso, mas é para a gente entender como existe uma generalização de uma coisa que é particular aqui. Esse Rafael Martins está falando sobre coisas em Brasília e no mesmo parágrafo a PGR diz que tinha um controle sobre manifestações espalhadas pelo país. Não tinha, não está aqui. Esse Rafael Martins não fala assim, Cid, ó, em Belo Horizonte está assim, está assado, não sei o quê. Não fala nada disso. O Rafael Martins não fala nem com quem ele estava conversando. Aqui, tá? Nessa conversa. Não diz. Mas vamos lá. As investigações descortinaram a forte atuação de Mário Fernandes, à época chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência, na interlocução entre o governo e os apoiadores de Jair Messias Bolsonaro. Vamos ver isso aqui. Apurou-se que em 2, 5, 13 e 18 de novembro, Mário Fernandes estivera pessoalmente no acampamento montado em Brasília, conforme fotografias encontradas em seu dispositivo celular. Identificou-se ainda estreito vínculo entre o denunciado e as principais lideranças populares. Vamos ver aqui. Nota de rodapé, está aqui, é o 228. Vamos ver a nota de rodapé. Informação de polícia judiciária tal. Aí vai ficar... Não tem essa informação aqui. Isso aqui está num anexo, do anexo, sei lá, da prova. Não está narrado na denúncia. Tá? Mas vamos supor aqui que isso seja verdade, tá? Vamos supor que isso seja verdade, que o Mário Fernandes foi no acampamento montado em Brasília. Notem, de novo, não fala do resto do país. Brasília. Conforme fotografias encontradas em dispositivo celular, identificou-se ainda um estreito vínculo entre o denunciado e as principais lideranças populares. Foram feitas as comunicações entre Mário Fernandes e o caminhoneiro Lucas Rotinelli Durlo. Como eu falei para vocês. Tem um militar X falando com a liderança aqui, o João. Lembra que eu falei para vocês? O João. Agora, a gente tem que comprovar a liderança do João, que no caso é o Lucas Rotinelli Durlo, com os manifestantes do país inteiro, ou mesmo a liderança dele comprovar a liderança do João, no caso o Lucas Rotinelli Durlo, entre todos os manifestantes que estavam lá presentes em Brasília no 8 de janeiro, que revelaram suporte moral e material fornecido pelo governo de Jair Bolsonaro às manifestações antidemocráticas. Ó, aqui já tem outra nota de rodapé, 229. Vamos ver. Lucas Rotinelli Durlo, conhecido como Lucão, líder dos caminhoneiros autônomos e de Diamantino, São José do Rio Claro e Alto da Graça. Atuou como um dos líderes do acampamento golpista montado em Brasília, em frente ao QG do Exército. Tá bom, cadê essa comprovação aqui na denúncia? Por enquanto, nós não temos. Vamos ver se ele consegue comprovar isso mais para frente.
Em 29 de novembro, Mário Fernandes enviou um áudio via WhatsApp para Lucas, informando: recebi um retorno aqui que os ajustes junto à Secretaria de Segurança do DF já foram feitos e deve ter um movimento amanhã e domingo, né? O denunciado ainda aproveitou para direcionar as movimentações. Essa pressão ela acaba sendo importante também aqui na esplanada, né? Como parece que está sendo planejado aí. Isso aqui, gente, é ininteligível, né? Isso aqui, esse trecho aqui não disse absolutamente nada. E aí a gente já vai para 8 de dezembro. Em 8 de dezembro de 2022, Lucas Rotinelli Durlo, o tal líder, pediu auxílio a Mário Fernandes quanto à possível busca e apreensão autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, que seria realizada nos caminhões estacionados no acampamento. Aí, vê para mim aí o que o senhor consegue levantar aí, se eles têm esse poder de autoridade de poder entrar dentro do quartel-general aqui para mexer com os caminhões, tá bom? Gente, é o que eu falei para vocês, é a falta de comprovação da liderança desse João, no caso Lucas, com os manifestantes. Aqui ele está falando sobre uma liderança dos caminhoneiros de Diamantina, de sei lá da onde, Alto da Graça, mas até agora não houve comprovação da liderança, do domínio do Lucas sobre os manifestantes do 8 de janeiro. Confirmando seu papel de interlocutor com a presidência da República, Mário Fernandes enviou no mesmo dia mensagem de áudio para Mauro César Barbosa Cid, afirmando: a gente tem procurado orientar tanto o pessoal do agro como os caminhoneiros que estão lá em frente ao QG. Vejam, só os caminhoneiros, pelo que diz aqui a conversa. E, pô, hoje chegou pra gente que parece que existe um mandato de busca e apreensão do TSE. No caso, ele queria dizer mandado. Mandato é só para político. São duas coisas diferentes. Não, do Supremo, em relação aos caminhões que estão lá. Pediu na sequência. Se o presidente puder dar um input ali para o Ministério da Justiça para segurar a PF, ou para a defesa alertar o CMP. Ser Comando Militar? Não sei. Em resposta, Mauro César Barbosa Cid concordou. Pode deixar que eu vou comentar com ele. O diálogo não deixa dúvidas do suporte fornecido pelo entorno de Jair Bolsonaro às manifestações antidemocráticas. Deixa dúvidas sim, PGR. Deixa dúvidas. Porque o que está falando aqui é de um mandado de busca e apreensão nos caminhões. Gente, nas manifestações do 8 de janeiro, para quem não lembra, tinham milhares de pessoas que vieram do Brasil inteiro. Vieram no Brasil inteiro, as pessoas alugavam um ônibus e iam para Brasília. Então foi isso, quem diz é a própria Polícia Federal. Ocorreu uma organização descentralizada, porque não tinha um financiador único dizendo, gente, estou contratando aqui 50 ônibus do Brasil inteiro para mandar vocês para... Isso não existiu. Ocorreu um financiamento descentralizado para as pessoas de empresários, né, e pessoas que se organizaram por livre e espontânea vontade, assim, um combinou com o outro, um grupo de amigos combinou, vamos para Brasília lá, não sei o quê, vamos, pum, alugou um ônibus. E as pessoas foram lá para o 8 de janeiro, para Brasília, no final do ano. Né? Então, é de extrema dificuldade você conseguir comprovar que uma liderança dos caminhoneiros tinha liderança também sobre, por exemplo, o pessoal que saiu de, vamos botar de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, acho que é Rio Grande do Sul, para ir para Brasília, e chegaram lá, às vezes chegaram lá em janeiro, começo de janeiro, chegaram lá, no próprio 8 de janeiro, chegaram lá, enfim, em dezembro, chegaram lá em dias diversos, e você teria que comprovar a liderança desse Lucas alguma coisa com esses manifestantes, com todos esses manifestantes. Tá? Vamos lá. Em resposta, Mauro César Barbosa Cid concordou. Pode deixar. Essa aqui eu já li. Para evitar o cumprimento do mandado, aqui PGR é certo, Mário Fernandes também enviou um áudio a Braga Neto solicitando: se o senhor puder intervir junto ao presidente. Beleza. Vamos lá.
Mário Fernandes acionou o Comando Militar do Planalto, o CMP. Na mesma data, não sei se você já está ciente e não sei se você já está ciente e no apoio que nós temos dado tanto ao pessoal do agro como aos caminhoneiros que estão aí na manifestação. Reforçando a proximidade de Bolsonaro com os manifestantes, ressaltou: alguns caminhoneiros que conhecem o presidente fizeram contato. Novamente, gente, é a falta de comprovação da liderança ali, gente. Após o cumprimento dos mandados, que não puderam ser evitados, o Lucas Rotinelli Durlo voltou a se comunicar com Mário Fernandes em 15 de dezembro, buscando orientações. Eu queria ver com o senhor aí qual é a perspectiva. Até quando vocês querem que a gente fique aqui, general? Vê com o presidente aí. De novo, o Lucas, ele não fala. Até quando vocês querem que a gente, manifestação inteira ou só os caminhoneiros? A gente, que eu tenho domínio aqui do, sei lá, de Beltrano, fulano, essa minha organização aqui, Beltrano, fulano, ciclano, ou todos os manifestantes? Porque a gente tem que lembrar que no 8 de janeiro foram presos ambulantes, foram presos moradores de rua, foram presos inimputáveis. O Lucas Rotinelli tinha o domínio, a liderança sobre esses moradores de rua que foram presos lá no 8 de janeiro? Não tinha. Não tinha, até porque esses moradores já foram até absolvidos. Ficaram presos, mas depois foram absolvidos. Teve um que ficou preso 11 meses. Mas vamos lá. Uma mensagem revela ser do conhecimento dos manifestantes que as coordenadas vinham diretamente de R. Bolsonaro. Não revela. Revela no máximo uma ligação do Lucas e do grupo do Lucas com essa organização criminosa. E por que o Lucas, então, se sabia, não está aqui denunciado? Aqui, nessa denúncia da PGR. Porque ele não tinha conexão com essa organização criminosa, então ele tem que estar aqui. Mas vamos lá. Apurou-se ainda o estreito contato entre Mário Fernandes e Rodrigo Faria, que também ocupava a posição de liderança no acampamento de Brasília e era companheiro de Clio Damião Irano, preso pela Polícia Federal por sua participação nos atos depredatórios na sede da Polícia Federal em 12 de 12 de 2022. Então aqui já despontou uma outra liderança, que é o Rodrigo Faria. Os outros dois nomes dele são muito complicados para eu falar. Mas é o Rodrigo Faria. Qual é a ligação do Rodrigo Faria com o Lucas Rotinelli Durlo? Qual é a ligação do Rodrigo Faria com os manifestantes? Vamos ver. Note que isso tem que ficar tudo comprovado, gente. Tudo isso aqui tem que ficar comprovado e interconectado. Em 9 de dezembro, Rodrigo solicitou a Mário Fernandes auxílio para liberar a entrada de uma tenda no acampamento, descortinando o controle absoluto da organização criminosa sobre o que ocorria no acampamento montado na capital federal. Não demonstra a PGR, não demonstra. Demonstra o que os manifestantes iam falar, iam pedir as coisas, auxílio, vamos dizer, material, para esses generais. Mas não demonstra que esses manifestantes, na sua integralidade, tinham ciência de que isso estava sendo feito. Tem até a pessoa, tem uma mãe que escreveu com batom, né, naquela estátua que fica em frente ao STF, escreveu com batom, perdeu o mané, alguma coisa assim. Essa pessoa, ela estava subordinada aqui nessa denúncia da PGR ao Rodrigo ou ao Lucas? Isso vai ser comprovado? Ela tinha ciência de que o Rodrigo estava falando com o Mário Fernandes? Ou ela não tinha ciência? Isso é fundamental, gente. Porque aí que organização criminosa é essa? Que liderança é essa? Que não consegue estabelecer esse vínculo com os manifestantes? Em 10 de dezembro, ficou ainda mais evidente que os movimentos dos apoiadores de Bolsonaro não eram espontâneos, mas fruto de uma prévia orientação da organização criminosa. Na ocasião, o Rodrigo, essa suposta liderança, revelou aguardar direcionamentos de Mário Fernandes. A gente está indo lá para a esplanada. A gente quem? O Rodrigo foi consultado para falar? A gente quem? Para a manifestação da esplanada. Isso aqui um mês antes do 8 de janeiro. Ok? Eu preciso falar urgente com o senhor sobre aquele churrasco. Se conseguiu alguma orientação aí. No dia seguinte,
em 11 de dezembro, Rodrigo indagou se tem alguma agenda, sim, porque eu fico com medo, porque aí amanhã é dia 12, amanhã no Palácio do Planalto, né? É questão para a gente ter a segurança. E aí no dia seguinte também, após a tentativa da sede da Polícia Federal, Rodrigo perguntou: o senhor está acompanhando? Peço uma orientação aí, por favor. Outra liderança das manifestações, o tenente-coronel José Luiz Sávio Costa Filho, também se comunicava com o Mário Fernandes. Então aqui a gente já tem três lideranças. Três lideranças. Cadê a conexão entre o José Luiz Sávio, o Rodrigo Faria e o Lucas? Ainda não foi estabelecido. Também se comunicava com Mário Fernandes em busca de orientações. Então, esse Mário Fernandes, que era um general, se não me engano, até era das forças especiais, acho, ele estava falando com essas pessoas. Tá? O contexto é esse. Isso estava falando desde novembro, pelo que diz a denúncia. Tá? Em 12/11, questionou: se o senhor autorizar, sem obviamente expor a sua pessoa e a sua função, eu posso dar uma esperança para eles de que isso possa ocorrer, tá? Eles só sairão para fazer qualquer tipo de caminhada, se houver esse respaldo por parte do Exército para evitar conflito com as forças de segurança, né? No mesmo dia, José Costa, esse tenente, informou que eles querem fazer uma marcha lá para a esplanada, que seja a pé, seja como for, tá? O pessoal vai mesmo na segunda-feira ou na terça-feira, principalmente. Mas só sairão daqui se o Exército criar uma escolta. Em resposta, Mário Fernandes endossou o movimento. Acho a marcha excelente, é necessária. E complementou: tem que dar uma pressionada na esplanada, tem que dar uma pressionada no legislativo e no judiciário, até mesmo para corroborar a última mensagem que foi transmitida no dia de ontem, pelas Forças Armadas. Foi um aviso claro para o legislativo que está inerte, passivo, e para o judiciário que está cometendo atos autocráticos inconstitucional. Em 16/11, o tenente José relatou em áudio enviado que estava próximo à Praça dos Cristais. Nós vamos fazer contato com o pessoal por lá. E externou a preocupação de que o pessoal do Detran multasse os veículos estacionados no local. Em resposta, Mário Fernandes, operando para viabilizar as manifestações, disse que entraria em contato com meu irmão, que é da Polícia Civil e tem alguns contatos no Detran. Novo áudio enviado em 23/11 pelo tenente torna a caracterizar que a organização criminosa recebia informes sobre todas as orientações transmitidas aos apoiadores de Bolsonaro. A orientação que nós estamos dando aqui é para recrudescer. Agora é hora de aumentar, melhorar a qualidade e recrudescer. Em 30/11, o Senado realizou uma audiência para discutir a fiscalização das inserções das propagandas políticas eleitorais. Vamos para dentro, gente. Em conjunto com... Eu estou lendo aqui, gente, eu li já a denúncia, mas eu estou lendo de novo com vocês. Tá bom? O vídeo vai ficar gigante. Tá? Já tem 40 minutos aqui, mas tem que fazer. Em seguida, Mário Fernandes enviou áudios ao coronel Reginaldo Vieira de Abreu, seu chefe de gabinete na Secretaria Executiva da Presidência. Vamos lá. Solicitando a gravação de vídeo da audiência para posterior compartilhamento nas redes sociais. Com grande... vamos ver se tem mais alguma coisa. Ó, vamos lá. Em 7/11, Mário Fernandes e Jorge Robert discutiram a elaboração de panfleto que convocava manifestação para o dia 9/11, em Brasília e no restante do país. Debateram os dizeres do panfleto e de suas cores, tendo Mário Fernandes enviado áudio a Jorge Roberto parabenizando a pessoa responsável pela criação da versão final do arquivo. Isso aqui em 7/11. A dupla igualmente compartilhou o documento de título Faixas, contendo diversas frases em retângulos, como liberdade sim, censura não, respeito à Constituição, papapá. Vamos ver se isso aqui foi feito. Eram exatamente esses os dizeres antidemocráticos que estampavam os acampamentos montados pelos apoiadores de Bolsonaro, por meio de faixas e cartazes, o que denota, mais uma vez, suporte material fornecido pela organização às manifestações ilícitas. Gente, vamos lá. Se vocês procurarem na internet,
vocês vão ver dizeres de intervenção militar e SOS Forças Armadas, não sei o quê, desde, sei lá, 2016, lá do impeachment da Dilma. Tinha gente já indo para esse caminho de intervenção das Forças Armadas. Isso não significa dizer que esses militares que fizeram essas artes tinham domínio sobre as pessoas que levantavam essas frases de não a ditadura do judiciário, por exemplo. Porque é uma coisa que as pessoas que tinham essa ideia e que queriam uma intervenção militar já levariam para uma manifestação dessa. Então, quando você diz o seguinte, não, quem organizou foi o Mário Fernandes e o Jorge Robert, porque eles planejaram que as pessoas levassem uma faixa com os dizeres não à ditadura do judiciário, é muito frágil, porque essas pessoas já levariam essas faixas. E a gente não tem aqui a comprovação de que essas pessoas foram atingidas, primeiro, a pessoa que levou essa faixa foi atingida por essa arte, que eu não sei se foi publicizada, eu não sei se foi publicada essa arte, mas essa pessoa foi atingida por essa arte. A pessoa que estava com a faixa lá, não a ditadura do judiciário, essa pessoa recebeu essa arte que o Mário Fernandes fez? Gente, o processo penal não é romance. Assim, não é um Game of Thrones da vida. A gente tem que ter as coisas comprovadas. A gente tem que ter as coisas com conexão, com documentos, com depoimentos, etc. O que está sendo colocado aqui é um achismo. É um achismo. Que serve para fazer, sim, sociologia, serve para fazer história. Um historiador vai adorar isso aqui. Porque, de fato, numa perspectiva que não seja jurídica, isso demonstra, sim, uma relação entre o Mário Fernandes, por exemplo, e os organizadores ali do 8 de janeiro. Mas no processo penal não demonstra. No processo penal, no direito, o standard de prova é muito específico, gente. Muito específico. Mas vamos lá. Eram exatamente esses os dizeres antidemocráticos que estampavam os acampamentos montados pelos apoiadores de Bolsonaro por meio de faixas e cartazes, o que denota, mais uma vez, o suporte material fornecido pela organização às manifestações ilícitas. Esse suporte material que o PGR está colocando aqui é uma arte de Instagram, ou sei lá, de Twitter. Em 5/12, Mário Fernandes ainda compartilhou consigo mesmo. Gente, vejam o pulo. Aqui a gente está em 7/11. Não, em 7. Vejam, em 7/11, o Mário Fernandes fez uma arte e divulgou na internet, convocando as pessoas. Beleza? E aí a gente tem que crer que só isso serviu para organizar todas as pessoas que estavam lá nessas manifestações, porque elas estavam com essas faixas. E aí, a próxima movimentação do Mário Fernandes nessa organização já vai para dezembro, 5 de dezembro. E note que antes ele falou assim, não, o Mário Fernandes, ele estava lá em 13, ele estava lá no dia 5 de novembro, ele estava lá no dia 18 de novembro, conversando com as pessoas, ele estava lá nas manifestações. Mas cadê nesses dias esse domínio? Não está colocado. Em 5/12, Mário Fernandes ainda compartilhou consigo mesmo um informe sobre a manifestação que seria realizada em 10/12, com o objetivo de tomar Brasília com 1 milhão de pessoas na esplanada dos ministérios, revelando, de novo, seu acompanhamento constante dos atos populares. Vamos ver aqui. Em 26/12, o interlocutor Aparecido Andrade Portela, ele vai dizer aqui, a participação de Aparecido Andrade Portela na organização criminosa será objeto de diligências complementares. Nem explica quem é Aparecido Andrade Portela. Indagou a Mauro Cid. O pessoal que colaborou com a carne, estamos cobrando. Se vai ser feito mesmo um churrasco.
Provavelmente ia ser feito algum churrasco, né, entre a liderança aí do movimento. Pois estão colocando em dúvida a minha solicitação. A mensagem também demonstra que existia expectativa de novos acontecimentos que poderiam ensejar a descontinuidade da ordem democrática. Isso aqui, 26/12. Na sua resposta, Mauro Barbosa Cid fomentou a esperança do interlocutor, revelando que a expressão churrasco era o codinome utilizado para golpe de Estado. Ponto de honra. Nada está acabado ainda na nossa parte. Se quiser, eu falo com eles para tirar da sua conta. Isso aqui não está falando nada disso, tá, PGR? Não está falando nada disso. O colaborador Mauro César Barbosa Cid confirmou que Bolsonaro estimulava a expectativa da população a fim de provocar uma ação que justificasse a intervenção das Forças Armadas. O presidente sempre dava esperanças que algo poderia acontecer para convencer as Forças Armadas a concretizarem o golpe. Mauro Cid também ressaltou a relevante participação de Braga Neto na incitação dos movimentos populares, afirmando ser ele que mantinha contato entre os manifestantes acampados na frente dos quartéis e o presidente da República. Antes era o Mário Fernandes, agora é o Braga Neto. Referiu-se à significativa exortação de Braga Neto no dia 18/11, a que os manifestantes mantivessem o ânimo. Gente, isso aqui que está acontecendo é um achismo. Porque, assim, as manifestações, vamos colocar que elas começaram em novembro, tá? E os acampamentos em dezembro e depois continuaram em janeiro. É pincelado aqui na denúncia algumas oportunidades que os manifestantes entraram. Manifestantes XYZ, que a gente não sabe se detinham o domínio ali do grupo, entraram em contato com militares dizendo, precisamos de ajuda aqui por causa disso. Beleza. Então, isso é pincelado, essas oportunidades são pinceladas, para dar a ideia de que esses militares tinham controle sobre esses manifestantes. Vejam que, em novembro, um militar que tinha contato com esses manifestantes, entra em contato com o Cid e fala, Cid, é para ir para o Congresso, para o STF, e o Cid fala, não, vamos lá. Isso aí em novembro. O 8 de janeiro aconteceu em 2023, no 8 de janeiro, né? Redundância. Então, até que ponto eles tinham esse domínio? Até que ponto? Tinha o domínio de fazer o quê? De manter as pessoas lá? De mobilizar essas pessoas para fazer alguma coisa? Isso não está aqui colocado. Pelo contrário, está colocado aqui é que os manifestantes estavam cobrando. Os manifestantes estavam falando assim, e aí, não vai ter nada? Quer dizer, vocês não vão fazer nada? A gente está aqui. E essa organização criminosa dizia, não, pode deixar, vamos fazer. Não sei o quê. A organização do Cid lá e do Rafael e do Mário Fernandes. Não, vamos fazer. E aí? Mas cadê, gente, a prova? Vamos para o 8 de janeiro. Os fatos narrados ao longo desta peça acusatória não deixam dúvidas de que o cenário de instabilidade social identificado após o resultado das eleições de 2022 foi fruto de uma longa construção da organização criminosa que se dedicou desde 2021 a incitar a intervenção militar no país e a disseminar por múltiplos canais ataques aos poderes constitucionais e a espalhar a falsa narrativa do emprego do sistema... que já não tem a ver com o 8 de janeiro. Vamos ver aqui. Como demonstrado, o núcleo central da organização criminosa estava em constante interlocução com as principais lideranças populares. Isso não ficou demonstrado, porque a denúncia não... Português, claro. A denúncia não demonstra que essas pessoas faziam parte das lideranças da manifestação. Nem em Brasília, nem no resto do país, como é dito lá no começo da denúncia. Não demonstra. Tem claro atos de direcionamento, mostrando-se plenamente ciência de todos os movimentos que seriam realizados por seus apoiadores. O controle exercido pela organização criminosa sobre as manifestações populares era tão evidente
que em 4 de janeiro, como visto, Mauro Cid já manifestava ciência sobre ato de violência que ocorreria poucos dias depois. Gente, isso aqui é o que a gente chama de anacronismo. O Mauro Cid, ele não, até agora, não foi demonstrado que ele sabia o que havia no 8 de janeiro. Tá? Mas vamos lá. O grupo aguardava o evento popular como uma tentativa derradeira de consumação do golpe. Isso aqui é fundamental. Tanto que, uma vez iniciadas as ações de vandalismo, Mauro Cid comentou com a sua mulher: se o exército brasileiro sair dos quartéis, é para aderir. Não basta o Cid falar isso para a esposa dele. Gente. Cadê o Cid falando isso aqui com os manifestantes, com o Bolsonaro, com o Braga Neto? Cadê o Braga Neto falando com o Bolsonaro assim, quebra, começou agora, hein? Vamos lá, vamos para dentro. Vamos ver se a denúncia entra nisso. Em 8 de janeiro, o grupo de apoiadores de Bolsonaro, munido de artefatos de destruição, avançou sobre a Praça dos Três Poderes em marcha organizada. Isso aqui já toma o 8 de janeiro como fato. Não mostra até agora organização. Depredando o patrimônio público com o objetivo final de impor um regime de governo alternativo, produto da deposição daquele que legitimamente eleito e provocando com violência a destruição do Estado Democrático de Direito. Vamos lá. Estava-se diante de associação criminosa pautada pela ideia de tomada de poder e investida que não teria dia para acabar. 245, nota de rodapé. Relatório preliminar sobre os atos democráticos ocorridos em 8 de janeiro na sede do Senado Federal, remetida à Procuradoria-Geral da República pelo ofício tal. Documento anexo. Gente, aí fica difícil. Isso aqui, que era o fundamental para a denúncia falar, e ela não fala. As mensagens trocadas pelo grupo de invasores em redes sociais instigavam um comportamento violento contra ministros do Supremo Tribunal Federal, como ao dizerem que Bolsonaro deveria entrar dentro do STF com a metralhadora e metralhar todos os ministros. KKKK. A campanha da organização criminosa contra os poderes constitucionais havia surtido o efeito esperado. O grupo que invadiu o Congresso, o Supremo e o Palácio Planalto causou destruição, inutilização e deterioração do patrimônio público. Considerável violência e grave ameaças físicas foram praticadas contra policiais jornalistas, prejuízo foi tal, beleza. Isso aí, fato público notório. Agora, cadê? Isso é imprescindível. Cadê o Braga Neto, ou o Mário Fernandes, ou o Mauro Cid, ou o Bolsonaro, dizendo, por exemplo, no dia 7, rapaziada, amanhã, hein, vamos entrar e quebrar tudo. Isso é o domínio. Isso é a tentativa de golpe. Dia 6, Mauro Cid. Rapaziada, dia 8 é para entrar, quebrar tudo, até que o exército tire o presidente Lula do poder. O Mário Fernandes falando com o Lucas, falando com o... Até esqueci o nome da galera agora. Falando com o Tenente, falando com, acho que é Rafael. Falando com essas lideranças. Dia 8 é para entrar lá, quebrar tudo, que aí o exército vai para dentro e a gente tira todo mundo. Beleza? Passa essa informação aí para todo mundo. Aqui, gente, a gente está na página 252 e a denúncia já vai para omissões da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Ressaltou que estavam programados atos para os dias. Isso aqui na parte da omissão da PM do DF, tá? Da Secretaria de Segurança Pública do DF. Ressaltou que estavam programados atos para 6, 7, 8 e 9 de janeiro de 2023, incluindo uma convocação para ação de tomada do poder. O grupo CIS Manifestações, por sua vez, foi criado no dia... Isso aqui ele já demonstra. Como no dia 7, nos dias anteriores, existia já o conhecimento de que essas pessoas iriam quebrar tudo. Nesse grupo, já em 8 de janeiro, às 10h30, foram compartilhados informes de um membro da BIM sobre convocações
para deslocamento da esplanada dos ministérios, ocupações de prédios públicos e ações violentas. E aí a gente teria que fazer o nexo dessas convocações com o Mário Fernandes, com o Cid, com o Bolsonaro, mas especificamente, tá, gente? Especificamente. Não adianta falar assim, não, o Mauro Cid, o Mauro Fernandes, o Mário Fernandes, em novembro de 2022, eles estavam em contato com os manifestantes. Tá, e no 8 de janeiro? Quem deu o ok? Quem deu o planejamento? O Cid, a única coisa que está falando aqui é que o Cid falou com a esposa dele, falou, não, se o exército for para cima é para aderir. Mas a organização criminosa já tinha se desmobilizado, no sentido de que eles já tinham falado assim, se for para ter golpe, é para ter antes das eleições. Se for para ter golpe, é para ter no dia X de dezembro. Aqui já é o pessoal do Distrito Federal, tá? Conversando entre si sobre o que poderia acontecer naquele começo de janeiro. E aí nota, isso aqui está desconectado da organização lá dos militares. Tá? (7 de janeiro, eles conversando. Nota que aqui não aparece o nome do chefe do GSI, né, do Lula, que era o general G. Dias. Vejam. Mais tarde, no dia 7 de janeiro, Marília repassou ao coronel fulano de tal informações sobre os manifestantes acampados que demonstravam ânimos exaltados, falou da possibilidade de confrontos nas esplanadas dos ministérios e já havia conhecimento de que 105 ônibus fretados chegavam a Brasília, transportando aproximadamente 3.900 passageiros. Não existe a demonstração de liderança desses 3.900 passageiros, porque, como eu falei para vocês, era uma situação descentralizada. Esses ônibus fretados que estavam chegando a Brasília não tinham financiador só. Então, por isso que é difícil você falar, eu diria que é impossível você falar que existia uma liderança única, central ali, dos manifestantes do 8 de janeiro. Porque eles vieram do Brasil inteiro. Por isso que existe essa pincelada de você identificar possíveis líderes para você tentar construir essa relação entre os manifestantes e essa organização criminosa. Porque ao mesmo tempo que a PGR diz, não, a liderança era o Mário, era o Rafael, não, a liderança era o Lucas, não, a liderança era o tenente fulano, ela pode pincelar várias lideranças ali para tentar construir alguma coisa. Mas quem diz que a liderança ali, em Brasília, não era uma terceira pessoa? E isso não está na denúncia, não vai estar em lugar nenhum. Tá? Vai estar como? Você conversando com os manifestantes do 8 de janeiro e procurando saber com eles quem era a liderança ali. Isso não foi feito na denúncia, tá? Nem no relatório da Polícia Federal. Não tem uma entrevista. Vamos botar aqui que tiveram 1.000 condenados no 8 de janeiro. Esses 1.000 condenados foram ouvidos e foram interrogados sobre essa liderança, dizendo quem era o chefe ali do 8 de janeiro. O chefe ali da manifestação. Era o... Como é que é o nome do cara? Rafael, fulano de tal. Era o Lucas Beltrano. Não vai ter isso, gente. Não vai ter isso. Recorde-se que o Anderson Torres já havia aderido aos planos da organização criminosa que ficou ali. O objetivo agora era situar Jair Bolsonaro no poder. Então aqui já foi um outro golpe. Um outro golpe do Anderson Torres, da Marília e do Fernando Fulano. Nesse sentido, a inércia da cúpula da Secretaria de Segurança Pública, diante de alertas claros sobre as intenções violentas dos manifestantes, coloca em evidência a continuidade da contribuição dos denunciados ao projeto antidemocrático da organização criminosa. Beleza, e cadê
a ciência dessa organização criminosa sobre o que estava acontecendo no 8 de janeiro. Isso que é fundamental. Cadê o Mário Fernandes conversando com o Anderson Torres, dizendo: Anderson, no dia 7, amanhã prepara aí que o pessoal vai quebrar tudo, a polícia do Distrito Federal recua e a gente tira o Lula. A gente está na página 261, são 272 páginas e a denúncia não apresentou isso. Aqui tem uma nota de rodapé, vamos ver se aqui apresenta. Vamos lá. A Subsecretaria de Inteligência e Segurança Pública do DF concerne a convocação de atos públicos em Brasília no dia 6 e 8 de janeiro, produz presente conhecimento. Resumo. Isso aqui, pelo que eu estou entendendo, é um relatório da inteligência do DF, tá? Da polícia do DF. Já, em que pese a mencionar desmobilização, então aqui já estava tendo uma desmobilização, importante a gente lembrar disso. Nota-se a convocação para novas mobilizações pelas redes sociais e previstas para ocorrer em Brasília contra o atual governo, entre os dias 6 e 8 de janeiro. Circulam convocações para atos que apresentam pauta contrária ao atual governo federal, sobretudo no que tange eleição e posse do presidente, sendo convocação para atos entre os dias 6 e 8 de janeiro. Circula a convocação para atos intitulado Tomadas de Poder pelo Povo. As divulgações apresentam-se de forma alarmante, dada a afirmação de que a tomada de poder ocorreria principalmente com a invasão do Congresso Nacional. Entre os organizadores da manifestação estariam integrantes de grupos autodenominados de patriotas, além dos segmentos do agronegócio e caminhoneiros. Notem a descentralização dessas manifestações. Importa destacar que em transmissão realizada ao vivo, houve destaque para manifestações a partir do dia 7, com a participação de milhares de pessoas e vinda de caravanas. Denota a intenção e prática de atos de violência no dia 8 de janeiro por meio de grupos de aplicativo de mensagem. Constata-se a intenção de organização de caravanas oriundas dos outros estados com destino a Brasília para a participação dos referidos atos. A orientação de que os participantes sejam adultos em boa condição física e sendo vedada a participação de crianças. Greve geral, a partir do dia 9. Então existiam, pelo que está dizendo o relatório da inteligência do DF, uma descentralização desses atos, com um objetivo único, com a união dessas pessoas, em atos no dia 8 de janeiro. E, gente, se existia já essa ciência desses atos, já no começo de janeiro ali, ficaria fácil, então, a PGR encontrar esse link dessa organização aqui, greve no dia 9, ato começando no dia 7, tomada, sitiar Brasília no dia 8, com a organização criminosa. Mas o que acontece é que a denúncia diz que o presidente queria manter essas manifestações que já estavam em desmobilização, mas que ele queria manter isso em novembro e dezembro. Os alertas foram... Isso aqui, gente, de novo. Os alertas foram difundidos via aplicativo de mensagem para os seguintes grupos. Isso aqui foi o que foi conversado, foi descoberto, investigado lá na CPMI do 8 de janeiro, né, que a BIM estava ciente disso aqui, o Exército estava ciente disso aqui, a Marinha, vários órgãos estavam cientes disso. Inclusive o senhor General G. Dias, né, que não entrou nessa coisa aqui, mas tudo bem. Quais órgãos compunham os destinatários para... Aqui eu estou lendo o relatório, tá, gente? O relatório da inteligência do DF. – 265. Faltam aí, gente, algumas páginas, poucas páginas. A ausência de medidas efetivas frente a alertas explícitos pode... Isso aqui voltou a PGR, tá?
pode ser atribuída à falta de preparo, não pode ser atribuída à falta de preparo e organização, mas ao intento de legitimar atos de exceção, como estado de defesa, já idealizado por Anderson Torres quando ele fora ministro da Justiça. A apreensão da minuta do golpe, intitulada Minuta do Decreto Sem Número Estado de Defesa, no endereço de Anderson Torres, afasta dúvida sobre a natureza dolosa da omissão dos denunciados. É importante lembrar que os comandantes do Exército Aeronáutico confirmaram à Polícia Federal que Anderson Torres participou de reuniões sobre o decreto golpista, onde sustentava justamente a possibilidade do estado de defesa. Então aqui seria um outro golpe idealizado pelo Anderson Torres, com base no que tinha se discutido lá no final do ano de 2022. Notem que começa a ficar frágil demais. Em redes sociais, apoiadores do ex-presidente, isso aqui volta à inteligência do DF. Em redes sociais, os apoiadores do ex-presidente solicitam ajuda com mantimentos e convocam mais pessoas para o movimento, com o objetivo de interromper o abastecimento de combustíveis do país. De acordo com a PMDF, chegaram 114 ônibus, aproximadamente 3.500 pessoas. E, gente, notem que até o dia 8 tinha gente chegando em Brasília. Até o dia 8. Como é que você vai falar? Até o dia 7, 8 tinha gente chegando. Como é que você vai falar que essas pessoas estavam sob a liderança lá do Lucas, sob a liderança, acho que era Rafael, o nome do cara? É impossível. Então, gente, pedido. Aqui ele já vai para pedido de condenação. O resultado trágico dos eventos do Rio de Janeiro, cuja índole golpista já foi assentada pelo Supremo Tribunal Federal, por conseguinte, não pode ser desassociado das omissões dolosas desses personagens denunciados. Gente, aqui, vou terminar o vídeo, gente. Agora eu vou terminar com vocês. Aqui está presente o seguinte. O PGR está dizendo o seguinte. Houve uma organização criminosa desde 2021. Essa organização criminosa queria um golpe de Estado antes das eleições. Depois não deu. Depois ela quis dar um golpe de Estado em dezembro. Não deu também. E aí as pessoas começaram a se desmobilizar e a organização criminosa tentava manter a mobilização para continuar pressionando o exército a dar um golpe de Estado. E aí, 2023, assume o Lula. Um major da aeronáutica entra em contato com o presidente dizendo: e aí, as minhas tropas estão aqui, vai acontecer alguma coisa? Isso em 2 de janeiro, nada. E aí no dia 4 o Cid fala com alguém: daqui a alguns dias eu acho que vai ter alguma coisa. Nada. E aí, nos dias ali 5, 6, 7, 8, começa a ter uma convocação na internet para as pessoas irem para Brasília para sitiar Brasília, tomar o poder. Isso, a organização Mário Fernandes, Braga Neto, sei lá, Augusto Heleno, sei lá quem, não cita mais nada aqui. A denúncia não cita mais o envolvimento deles aqui com essas manifestações. Não tem mais nada. Não tem nada. Braga Neto falando com alguém, para ir todo mundo para Brasília no dia 5, 6, 7, 8. Nada. E aí a denúncia diz o seguinte: ocorreu um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado, no dia 8, porque o Cid falou com a mulher dele que se acontecesse alguma coisa, o exército ia aderir. É isso, gente. A comprovação desse golpe está na mensagem do Cid para a esposa. Porque a inteligência do Distrito Federal mostra que era uma organização descentralizada que estava convocando pessoas para Brasília.
não cita o Rafael, essa liderança que eu já esqueci o nome aqui, e que nem aparece mais, essa liderança nem aparece mais convocando para golpe de Estado aqui, mensagens aqui dessa liderança lá dos caminhoneiros, do Beltrano Ciclano, não aparece mais. Então o que eles têm, volto a repetir, é um achismo, tá? Ponto final. Ponto final. Se você quer acreditar que no dia 8 de janeiro ocorreu um golpe de Estado, ok. Agora, quem organizou esse golpe de Estado, eu quero que você demonstre aqui na denúncia, que essa organização criminosa que a PGR diz existir, tinha ciência e domínio sobre o que ia acontecer no 8 de janeiro. É isso aqui que a gente tem que colocar e que a denúncia não explicou. Tá bem? Então, gente, sigam aqui o canal, se inscrevam no canal, se inscreve lá nas minhas... Me segue lá nas redes sociais, @nviterbo, Instagram, Twitter, todas as redes aí. Eu vou voltar essa denúncia, tá? Para a gente explorar outros pontos. Mas, por enquanto, é isso, gente. A fragilidade da denúncia no tocante ao 8 de janeiro, gente. Fico por aqui e até a próxima.